Estão prontos? What an honor and a privilege it is Que honra e que privilégio é for us to be here tonight. para que nós todos estejamos aqui hoje à noite. I want to thank the pastors. Eu quero agradecer os pastores. I want to thank all of you Eu quero agradecer todos vocês for opening up your house to us. por abrirem a casa de vocês pra gente. I want to thank our team. Eu quero agradecer o nosso time. You guys are amazing. Vocês são maravilhosos. This is our third conference in 4 months. Essa é a nossa terceira conferência em 4 meses. So some of you might be wondering, Então, alguns de vocês podem estar assim perguntando how did a few Americans como alguns americanos and Brazilians e alguns brasileiros come together se juntaram and form this e team, formaram esse time. and now we're at this conference E agora a gente está nessa conferência in Resende. em Resende. Well, that's a testament Isso é um testemunho to Stephanie para mim. Testimony to Stephanie. É um testemunho para mim and your leadership group. e para todo o nosso grupo de liderança. That's a testimony to your pastors. É um testemunho para os seus pastores And it's a testament to Jesus. e é um testemunho para Jesus. You see, Jesus, Sabe, Jesus, he's been opening regions of Brazil ele está abrindo regiões do to this Brasil team. para esse time. It reminds me Isso me lembra of when the Lord called out to the prophet Isaiah, quando o Senhor chamou o profeta Isaías. who shall I send as a messenger? Quem eu devo enviar como um mensageiro? And the prophet Isaiah said, E o profeta Isaías falou: here I am, Lord. Eis-me aqui, Here I Senhor. am, Lord. Eis-me aqui, Send Senhor. me, Lord. Me envia, Senhor. Send me. Me envia. So I felt like the Lord Então eu senti que o Senhor called out to me and the team, me chamou e chamou ao time. and they said, whom shall I send to Resende? E ele perguntou: quem eu devo enviar para Resende? And without delay, E sem atrasos, everyone on the team todo mundo nesse time said, here we are, Lord. falaram: eis-me aqui, Send us Senhor. to Resende. Envia a gente para Resende. You see, when you're obedient in your calling, Sabe, quando você é obediente no seu chamado, you can be an answer você pode ser uma resposta to someone else's prayer. para a oração de alguma outra pessoa. Were you praying for this conference? Você estava orando por essa conferência? Were you? Eu estava. Yeah. Your pastor was praying for this Você estava orando por essa conferência, pastor? What a glorious glory, yeah. Yes. You can be an answer Você pode ser uma resposta to someone else's para prayer. as orações de outra pessoa. And if you're here tonight, E se você está aqui essa noite, if you're watching online, se você está assistindo online, you have a calling on your life too, você tem um chamado na sua vida também. for the King of Glory. Para o Rei da Glória. And there are people out there. E tem pessoas lá fora, There are people in this room tem pessoas nessa sala aqui agora, who are hurting, que estão sofrendo, who are broken, que estão quebradas, who are in pain, que estão em dor, who are confused, que estão confusas, who are thinking of suicide. que estão pensando em suicídio. And they're just waiting. E eles estão esperando. They're waiting for you Eles estão esperando por você to step into your calling para pisar no seu chamado, so you can be an answer. para que você seja uma To their resposta prayer. para as orações dele. Someone praise Jesus. Alguém pode glorificar Jesus? You were not here Vocês by não, accident. vocês não estão aqui por acidente hoje. Whatever drew you here tonight, Tudo que trouxe vocês aqui essa noite, however you got here, não importa a forma como por que você veio aqui hoje. maybe your wife pulled you here tonight. Talvez a sua esposa te puxou aqui para vir aqui essa noite. It is not an accident. Isso não é um acidente. The Holy Spirit pulled you here. O Espírito Santo puxou você para cá.
Jesus knew you would be here. Jesus sabia que você estaria aqui. Amen? Amém? So I want to share a testimony from our last conference. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho sobre a nossa conferência passada. A lady came to our team Uma mulher chegou até o nosso time and she said, I've been in church for 40 years e ela falou: olha, eu tô na igreja há 40 anos and I have never experienced e eu nunca experimentei what I experienced at this conference. o que eu experimentei nessa conferência. What did she mean? O que ela quis dizer? She meant I never experienced the power of the gospel. Ela disse que ela nunca experimentou o poder do evangelho. She never experienced Ela nunca experimentou the power of the Holy Spirit. o poder do Espírito Santo. This can't happen anymore. Isso não pode acontecer mais. The church needs to be equipped A igreja precisa ser equipada with the power of the gospel. com o poder do evangelho. You see, I'm up here yelling at you. Você sabe, eu tô aqui gritando com você. I'm up here so passionately Eu tô aqui pregando tão apaixonadamente, because that was my story. porque essa foi a minha história. I'd been in church all my life. Eu estive na minha igreja a minha vida inteira. And it wasn't until I felt the power of the gospel E foi até eu poder realmente sentir o poder do evangelho that I surrendered my life to Jesus. que eu realmente rendi a minha vida a Jesus. You see, not too long ago, Assim, não faz muito tempo, não. I was sitting right where you're sitting. Eu estava sentado onde você está sentado. And the only reason E a única razão, I'm up here eu tô aqui em cima, instead of there ao invés de estar aí, is Jesus. é Jesus. Praise Jesus. Glória a Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. So, who here believes that Jesus is their Lord and Savior? Quem aqui acredita que que Jesus é o Senhor e Salvador? Whoa, Uau! more than I was expecting. Mais do que eu estava esperando. You see, Sabe, the Word of God says a palavra de Deus diz, in John chapter 14, verse 12, em João, capítulo 14, verso 12, Jesus says, Jesus diz: whoever believes in me todo aquele que crer em mim will do the works that I have been doing, fará as obras que eu faço, but they will do greater works mas eles farão obras maiores than these, que essas, because I am going to the Father. porque eu vou para junto do Pai. So what works was he talking about? Então, quais obras ele está falando? Jesus Jesus preached the gospel boldly. pregou o evangelho ousadamente. He laid hands on the sick. Ele colocou as mãos sobre os enfermos. He cast demons out of people. Ele repreendeu e expulsou demônios das And he pessoas. rose people from the dead. E ele ressuscitou as pessoas dos mortos. Yes, I said rose people from the dead. Eu falei, ressuscitou pessoas dos mortos. I have a friend on the team Eu tenho um amigo no time that Jesus has used que Jesus usou to raise 6 people. para levantar 6 From the pessoas dead. que tinham morrido. And if you don't want to believe John, E se você não quiser acreditar no João, how about Mark? que tal em Marcos? Mark chapter 16, Marcos capítulo 16, verse 17 and 18. versos 16 e 17. Jesus says, Jesus diz that these signs que esses sinais shall accompany those who believe. acompanharão aqueles que crerem. In my name, they will cast out demons. No meu nome, eles expulsarão demônios. They will speak in new tongues. Eles vão falar novas línguas. They will pick up serpents with their hands. Eles vão pegar serpentes com as próprias mãos. If they drink anything deadly, E se eles tomarem algo mortífero, it won't harm them. não vai fazer mal algum. And they will lay the hands on the sick,
E eles colocarão as mãos sobre os enfermos. and they will recover. E eles serão curados. Not maybe, Não talvez. they will recover. Eles serão curados. See, this is why I love scripture so much. Isso é porque que eu amo. Esse é o motivo pelo qual eu amo as escrituras. Because that's not my opinion. Porque não é a minha opinião. That's not my feelings. Não é o meu sentimento. That's the word of God. Essa é a palavra de Deus. That has to happen. Que tem que acontecer. God said, Deus diz: my word does not come back to me void. a minha palavra não volta vazia. Help. Time out. Tempo, gente, só um minuto. My word does not come back to me void. A minha palavra não volta vazia. It goes out and accomplishes Ela vai lá e ela é cumprida. what I set it out to do. O que eu falei, eu vou cumprir. What I set it out to do. What I set it out to O do. que eu disse, eu vou fazer. Hi. Oi. Oi. What's your name? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Giovanna. Giovanna, just like her. Oh, that's a pretty name. Her name is Giovanna. What, Eric? So her name is Giovanna. No problem. Jesus, Holy Spirit. Holy Espírito Spirit, Santo. have your way. Espírito Santo, faça o seu caminho. Have your way, Holy Faça o seu Spirit. caminho, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. Manifest the love of the Father. Holy Manifesta o amor do Pai, Espírito Santo. Spirit. If you start shaking, like Se você começar a se I tremer, might, e como eu talvez comece, if you start crying, se você começar a chorar, if you start laughing, se você começar a rir, if you feel fire in your body, se você sentir fogo no seu if you corpo, feel electricity in your body, se você sentir eletricidade no seu that's the corpo, Holy Spirit. é o Espírito Santo. Some of you already felt him here. Alguns de vocês já sentiram ele aqui Ask hoje. for more, Jesus. Peça por mais, Jesus. Release it, Jesus. Libere, Jesus. Don't fight it. Não precise ficar lutando contra. Receive it. Receba. Don't worry about interrupting me. Não precisa se preocupar com o Go fato de me with it. interromper. Vai fundo nisso aí. Go with it, Ricardo. Vai com o Ricardo. So, some of you might be saying, Algum de vocês pode estar falando, Eric, Eric, that was just for the original disciples, isso só acontecia na época ali dos discípulos. and that all ended. E aí já acabou tudo isso. That doesn't happen anymore. Acabou a bateria. Hoje não acontece mais. So, well, then let's go back to Scripture. Então vamos voltar à palavra. We'll go to Matthew chapter 28, verse 18. A gente vai voltar a Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículo 18. Jesus said, Jesus diz: all authority in heaven and earth toda a autoridade nos céus e na terra have been given to me. foram dadas a mim. Now go Agora vá and make disciples of all nations, e faça discípulos de todas as nações, baptizing them in the Father batizando eles em nome do Pai and the Son e do Filho and the Holy Spirit, e do Espírito Santo, and teach them e ensina eles to obey everything I've commanded you. a obedecer tudo que eu ordenar a vocês. So I feel is my responsibility Então eu sinto que é a minha responsabilidade to equip you, equipar vocês and help you become a disciple. e ajudar vocês a se tornarem discípulos. That's what we're going to do here E tonight. é o que a gente vai fazer aqui hoje à noite. Okay. You're hearing? Okay. So, when you start to declare the word of God, Quando você começa a declarar a palavra de Deus, when you start to pray in the name of Jesus, quando você começa a orar no nome de Jesus, the Holy Spirit o Espírito Santo begins to bear witness começa a fazer testemunhas to what you declare,
para aquilo que você declarou and what you pray. e aquilo que você orou. Whether that is in a church, Seja na igreja, at a conference, numa conferência, in your workplace no seu tomorrow lugar de trabalho, or Monday, ou então na segunda. it is the same principle. É o mesmo princípio. Our job O nosso trabalho is to declare the word. é declarar a palavra. Our job O nosso trabalho is to pray in the name of Jesus. é orar em nome de Jesus. Not our opinion, Não na nossa opinião, not our feelings. não nos nossos sentimentos. Everybody with me? Tá todo mundo comigo? You see, God doesn't need any of us Sabe, Deus ele não precisa de nada to accomplish his will. para fazer a vontade dele. He chose it this way Ele escolhe fazer desse jeito. to allow us Permitir que a gente to co-labor with him, de participar junto com ele, to be his mouthpiece, para ser a boca dele aqui, to be his hands, para ser as mãos dele, to be his feet, para ser os pés dele, to be his ambassador. para sermos embaixadores dele. That was his idea. Essa foi a ideia dele. We just get the privilege of doing that. A gente só tem o privilégio de poder fazer isso. God used Moses Deus usou Moisés to stand in front of the most powerful man in the world, de se posicionar frente a frente do At homem that time. mais poderoso do mundo naquele tempo, Pharaoh, o faraó, and command the Israelites e ordenou aos israelitas to be released from Egypt. de serem libertos do Egito. Moses had a stuttering problem. Moisés ele tinha um problema gaguejando de fala. He was afraid of public speaking. Ele tinha medo de falar em público. I was too. Eu também tinha. I don't think I am anymore. Eu acho que eu não tenho mais isso. God used David. Deus usou Davi. David wasn't even presented Davi, ele não tinha nem sido apresentado when the prophet Samuel quando o profeta Samuel came to anoint a new king. veio para ungir um novo rei. David was in the backyard. Davi estava nos fundos. So if you sat in the back here, Então, se você sentou aqui no fundo, trying to hide from Jesus, tentando se esconder de Jesus, he will come and grab you ele vai vir e vai pegar você into your calling. Into your calling. no seu chamado. Praise Jesus. Glória a Jesus. God used a donkey Deus usou um jumento, uma to mula, speak para falar and redirect the path e redirecionar o caminho of the prophet. do profeta. Balaão, To have him release blessings instead of curses. para que ele liberasse bênçãos ao invés de maldição. God used a whale O Senhor usou uma baleia to bring Jonah para trazer Jonas from where God wanted him to preach, para onde Deus queria que ele pregasse. because Jonah didn't want to go there. Porque Jonas ele não queria fazer isso. So if God can use a donkey, Então, se Deus pode usar uma mula and if he can use a whale, e se ele pode usar uma baleia, I know he can use you, eu sei que ele pode te usar. and I know he can use me. E eu sei que ele pode me usar. Praise Jesus. Glória a Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. So now that I have taught you Então, agora que eu já ensinei vocês, biblically biblicamente, that anyone who believes que todo aquele que crê can pray for the sick pode orar pelos and they will be doentes healed, e eles serão curados. that anyone who believes Que qualquer um que crê in the name of Jesus em nome de Jesus can cast demons out of people. pode expulsar demônios das pessoas. I want to give you Eu quero te dar a foundation uma fundação, um fundamento to co-labor with him. de fazer essa parceria com Ele. I want to teach you a way to pray Eu quero te ensinar um caminho para orar
Amen. Amém? I want to teach you a way to pray Eu quero te ensinar um caminho para orar that will bring honor que vai trazer honra and glory e glória to Jesus. para Jesus. So most of us on the team, Então, a maioria de nós no time, we learned this 5-step a prayer. gente aprendeu esse modelo de 5 passos de oração. It's a guide. É um guia, Always follow the leading sempre seguir a liderança of the Holy do Spirit. Espírito Santo. But if we can put the 5 steps. Se a gente puder colocar aqui os 5 here. passos no telão, por favor. Now. Okay, so we have the 5 steps. Então, nós temos aqui os 5 passos. As you go out and start to pray for people, Quando você for lá e começar a orar pelas pessoas, we're going to work through these steps. a gente vai passar por todos esses passos. So, when you start, number 1, we call it the interview. Então, o primeiro passo a gente chama de a entrevista. That's just introducing yourself, É basicamente você se apresentar para a pessoa, getting their name, perguntar o nome dela, asking them, how can I pray for you? perguntar para elas pelo que eu posso orar por você. Number 2, Número 2, you guys can take a picture of this. vocês podem tirar uma foto disso se vocês I quiserem. have so much more content for each step. Eu tenho muito mais conteúdo para cada passo. Stephanie said thank you for not putting it up Eu estou there. agradecendo que ele não compartilhou todos aqui com vocês. But if you're interested, come see me during a break Mas se você estiver interessado em saber quais são, me procurem no intervalo. and I'll give them to you. E aí eu dou ele para vocês. So, step 2, Passo 2. we call it a petition prayer Nós falamos de uma oração de petição, and a command prayer. uma oração de comando, de ordem. A petition prayer Uma oração de petição would sound something like this. vai soar mais ou menos assim. We always want to invite the Holy Spirit. Nós sempre vamos querer convidar o Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo, manifest the love of the Father manifesta o amor do over Pai your precious daughter sobre o seu filho or precious precioso, son. sobre a sua filha preciosa ou seu filho Holy precioso. Spirit, Espírito Santo, manifest your healing power. manifesta o seu poder curador. And now use a command prayer. E aí agora você vai usar uma oração de comando. A command prayer would sound something like this. Uma oração de comando, ela vai parecer mais ou menos com isso. I command all of the pain Eu ordeno que toda a dor to come out of John's shoulder now que saia agora do ombro do João, in the name of Jesus. em nome de Jesus. I command all the cancer Eu ordeno que todo câncer to leave John's body now saia do corpo do João agora, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Now once you pray E aí, depois que você orar, and you have faith e você tem fé, that your prayer actually shifted something, que a sua fé realmente, que a sua oração realmente mudou alguma coisa, ask them to do something peça para que essa pessoa faça alguma coisa that they couldn't do before. que eles não conseguiam fazer antes. Sometimes that act of faith Às vezes esse ato de fé in doing something, em fazer alguma coisa that's when the miracle happens. é quando o milagre acontece. We see this with Jesus. A gente vê isso com Jesus. He often prayed for people Ele geralmente orava pelas pessoas and he told them to go do something. e aí ele falava para que elas fossem e fizessem algo. And as they did the action, E aí conforme eles iam fazendo a ação, that's when the miracle happened. era quando o milagre acontecia. So when all the pain is gone, Então quando toda a dor vai embora, you'll see their face. você vai ver a cara deles. Stephanie, Eric, all the pain's gone. Stephanie, toda a dor saiu. Gone? It's all gone? Saiu tudo? It's all gone. Tudo saiu. Praise Jesus! Glória a Jesus! Yes! Yes! So you thank Jesus. Então você agradece a For the Jesus healing. pela cura.
You always give the honor Você sempre vai dar a honra and the glory to Jesus. e a glória a Jesus. You never want to step on his glory. Você nunca vai querer pisar na glória It dele. was his blood. É o sangue dele, It was his name é o nome dele that healed them. que curou essa pessoa. Amen. Amém. You guys are great. Vocês são ótimos. I think I'm going to come to this church. Eu acho que eu vou querer vir para essa igreja. Yeah. Okay. So, we worked through step 4. Então a gente se passou pelo passo 4. Ask the person, Pergunta para a pessoa: how are you feeling? como você está se sentindo? Do you feel any heat? Você sentiu algum calor? Do you feel any electricity? Você sentiu alguma eletricidade? Do you feel like you're on fire? Você sentiu como se estivesse em chamas? That's the Holy Spirit Esse é o healing you. Espírito Santo curando você. Now, let's say that you prayed and nothing happened. Agora vamos dizer que você orou e nada aconteceu. So, through the years of me praying for people, Então, ao longo dos anos em que eu estive orando pelas pessoas, I started to notice patterns eu comecei a perceber alguns padrões that can either block someone's healing que às vezes podem bloquear alguma cura or actually be the cause ou realmente ser a causa of the pain or sickness. da dor ou da doença. And I've put them in 5 steps. E aí eu coloquei eles em 4 passos. We'll get to step 5 here in a moment. A gente já vai voltar para o 5º passo aqui. But can you segundo. guys put up the 5 Mas vocês podem patterns? colocar os 4 padrões, por favor? Os 5 padrões, por favor. So these are the 5 patterns Esses são os 5 padrões that I have experienced que eu experienciei, blocking healing. que podem bloquear a cura. Unforgiveness, Falta de perdão, unrepented sin, um pecado não confesso ou não arrependido, being involved in occult activity or witchcraft. estando envolvido em alguma atividade ocultista, de bruxaria. They've been abused Pode ter acontecido algum abuso, mentally, physically, mental, físico, often sexually, talvez sexual, and generational curses. e maldições geracionais. I don't have time to share my full testimony with you, Eu não sei se eu tenho tempo para compartilhar o meu testemunho todo com vocês, but I said a prayer that breaks generational curses, mas eu fiz uma oração para quebrar essa maldição geracional. and literally E literalmente, all hell broke loose. todo o inferno se soltou. I was delivered from many, many demons. Eu fui liberto de muitos, muitos demônios. But going back to the prayer, Mas voltando aqui à oração. you prayed, Você orou, the pain's still there. a dor ainda está lá. Now we would start working through these patterns. Aí a gente vai começar a trabalhar nesses padrões. Follow the guidance of the Holy Spirit. Seguindo todo o guia do Espírito Santo. I remember my first mission trip. Eu me lembro da minha primeira viagem missionária. It was in Brazil. Foi no Brasil. I had no idea what I was doing. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. I have a line in front of me. Eu tinha uma fila na minha frente. I finish a prayer for someone. Eu terminei a oração por alguém. And then about this 12-year-old girl E aí essa menina de uns 12 anos de idade, with her mom was there. com a mãe junto com ela. I can just see E eu podia ver the desperation on the mom's face. a cara de desespero da mãe. I could see the girl. Eu podia ver a menina. She was a blank canvas, Ela estava como se fosse uma tela em branco, down like this. assim para baixo. And I still see the mom's face. E eu ainda vi o rosto da mãe. And they walk up. E aí They walk up. elas saíram And I'm with my interpreter. e eu estava com o meu tradutor. And we say, how can we pray for you? E eles vieram até mim. E aí o tradutor e ele perguntaram pelo que a gente pode orar por você. And the mom says, E a mãe disse: my daughter, minha filha, she has severe depression. ela tem uma depressão She severa. has bipolar. Ela tem bipolaridade. Her and her friend, Ela e a amiga dela, they just made a suicide pact.
Elas acabaram de fazer um kit de suicídio to kill themselves para together. se matarem juntas. This is my first trip. Essa foi minha primeira viagem. I said, Jesus, Eu falei, Jesus, I need your help. eu preciso da sua I ajuda. don't know what to do. Eu não sei o que fazer. To myself. Para mim mesmo. And the Holy Spirit, E o Espírito Santo, He directed me through every part of that ele prayer. me direcionou a cada parte daquela oração. And by the end of 20 minutes, E no final de 20 minutos, this girl was completely transformed. essa garota estava completamente transformada. I saw the weight fall off of the mother. Eu vi a fraqueza saindo da mãe. And then before I knew it, E E antes que eu percebesse, the Holy Spirit came upon them. o Espírito Santo veio sobre And then elas. boom, on the floor. E bum no chão. And I started praying for more people. E aí eu comecei a orar por mais pessoas. And I went home after that trip. E aí eu voltei para casa depois daquela viagem. And for weeks, E por semanas, for months, por meses, I would think of that little girl. eu pensava naquela garota. I would think of her mom. Eu pensava na mãe. I would see her mom's face. Eu via o rosto daquela mãe. And I would pray for them. E como a gente orou por ela. And months went by. E meses se passaram. And I would pray for them. E aí eu orava por elas. Now, the next year, Então no ano seguinte, I went on that same mission trip eu fui naquela mesma viagem missionária. back to Brazil Voltei para o Brasil. with the same mission, the same ministry. Com o mesmo ministério. And midway through the week, E aí no meio da semana, midway through the conference, nós passamos pela conferência. some of my friends and I from the team Alguns dos meus amigos e eu também ali do were time. upstairs in a break room. A gente estava numa sala de descanso, I'm praying for someone. I'm praying for someone. orando por alguém. And out of the corner of my eye, E aí aqui no cantinho do meu olho, I see this woman standing there, eu vi essa mulher em pé, waiting to talk to me. esperando para falar comigo. And as I turn, E aí quando eu viro, it is that lady. é aquela mulher. And she says, "Oh my gosh, E ela falou: "Oh, meu Deus! you're here." Você tá aqui?" And she hugged me. E ela me abraçou. And she called her daughter over. She called her daughter E over. aí ela chamou a filha dela. Come. Vem, vem, vem. And her daughter comes. E a filha dela veio. And her daughter sees me. E a filha dela me And her viu. daughter grabs me. E ela me abraçou. And we're hugging. E me abraçou. We're hugging. E a gente estava abraçado. The daughter's completely transformed. E a filha estava completamente transformada. She's in the worship team. Ela estava no time de adoração. The mom is translating for the conference. E a mãe estava traduzindo na conferência. Yes, Jesus. 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 And she says, "I want you to meet my husband." E ela falou: "Eu quero que você conheça o meu marido." He was mad at God last year. Ele estava bravo com Deus no ano He didn't passado. come to the conference. Ele não veio na conferência. But he's here. Mas ele está aqui. He's serving with me. Ele está servindo comigo. The whole family was transformed Toda a família foi transformada by Jesus. por Jesus. So follow the leading of the Holy Spirit. Então siga a liderança do Espírito Santo. Jesus. Jesus. I went way off track, but I think that was good. Eu tô completamente fora do caminho, mas eu acho que isso foi bom. So thank you. Obrigada, obrigada. So now you're praying, Então, enquanto você estiver orando and the pain hasn't changed. e a dor não mudou em nada, Start working through these patterns. comece a passar por cada um desses padrões. Unless the Holy Spirit tells me to go somewhere else, A não ser que o Espírito Santo me mande para um outro lugar. He usually directs me to relationships. Geralmente, ele me direciona a relacionamentos. I ask, how is your relationship with your father, Eu pergunto para a pessoa: como que foi a sua relação com o seu pai, your mother, com a sua mãe, your wife, your husband, sua esposa, seu marido, your kids? seus filhos?
Is there any unforgiveness in your heart? Tem alguma falta de perdão no seu coração? And a lot of times I'll get this. E a maior parte do tempo eu recebo isso. It was bad, but now it's good. Era ruim, mas agora é bom? Okay. Ok. Can I encourage you to forgive them? Eu posso te encorajar a perdoar essa pessoa? And the next thing I usually get E aí a outra coisa que eu acabo recebendo depois disso is this. é isso. Okay, I did. Ok, já fiz. No! Não! The power of life and death O poder da vida e da morte is in your tongue. está na sua língua. God Deus spoke falou creation into existence. a criação à existência. You have to encourage them to speak it. Você tem que encorajar eles a falarem. It would sound something like this. E aí vai ficar algo mais ou menos assim. I choose to forgive Eu escolho perdoar that person's name essa pessoa, e você vai falar o nome dela, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Good. Bom. Sometimes I see grown men Às vezes eu vejo homens gigantes fazendo, and they're weeping e eles estão chorando horrores after they forgive. depois que eles perdoam. And if they just start tearing, E se eles começarem a chorar, I say, okay, good job. aí eu falo, ok, bom trabalho. But Jesus instructs us, Jesus commands us Mas Jesus, ele ordena que a to gente forgive our enemies. perdoe os nossos inimigos. So can I lead you in a prayer of blessing? Então eu posso te conduzir numa oração de abençoar, para abençoar essa pessoa? So it sounds something like this. E aí essa oração vai se parecer mais ou menos com isso. I choose to pray a prayer Eu escolho orar uma oração of blessing over that person. de bênção sobre essa pessoa, In Jesus' name. em nome de Jesus. And that will bring people down to their E knees. isso vai quebrar as Start pessoas no joelho delas e elas vão começar a chorar muito. And if they're still standing, E se eles ainda estão de pé, encourage them to forgive themselves. encoraje eles a perdoarem eles mesmos. A lot of times that's the hardest for people. A maior parte dos casos é a parte mais difícil para as pessoas. So that would sound something like this. E aí essa oração vai soar mais ou menos assim. I choose to forgive myself Eu escolho perdoar a mim mesmo, in the name of Jesus. em nome de Jesus. And that will wreck people. E isso vai quebrar ali a pessoa no chão. Let them have their moment. Deixa ela ter o momento dela. When they come back, E aí quando eles voltarem, have them test out their pain. deixa eles testarem a dor deles. It's all gone. Saiu tudo. It's all gone. Saiu tudo. Praise Jesus. Glória a Jesus. Give him the glory and the honor. Dê a ele a honra e a glória. And you'll work through these steps like that. E aí você vai passando por esses passos assim. Okay? Tá I'm bom? good. All relationships in my family are good. Eu tô bem, todos os meus relacionamentos na família estão bem. Do you have any sin hidden in the darkness? Você tem algum pecado escondido ali nas trevas? Any unrepented sin? Você tem algum pecado que você não se arrependeu? You see, you have to bring your sin Você tem que trazer o seu pecado out of the darkness para fora das trevas and into the e light colocar sobre a luz, so Jesus can heal it. para que Jesus possa curar. The Holy Spirit led me O Espírito Santo me levou to James 5:16. a Tiago 5:15. It says, 16. confess your sins to one another, E diz para que confessemos os nossos pecados uns aos outros, pray for one another, orarmos uns pelos outros, so that you may be healed. para que nós sejamos curados. Don't hear me wrong. Não me entenda mal. Only Jesus can forgive our sins. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. But when you confess your sin, Mas quando você confessa o seu pecado bring it out of the darkness, e você tira das and you trevas bring it into the light, e você coloca na luz, now Jesus heals it. então Jesus cura. Now ask them to test out the pain. Agora faz ele testar de novo essa dor que ele tinha antes. And actually, you would lead them to asking Jesus to forgive them. E leve essa pessoa a pedir perdão por Jesus, para que Jesus perdoe ela. And you keep going through the patterns. E aí você vai continuando indo em cada um desses padrões. Let me touch on witchcraft for a moment. Deixa eu falar um pouquinho sobre bruxaria com vocês por um momento. There's a lot of things in witchcraft Tem várias coisas na bruxaria that people don't think are witchcraft. que as pessoas não acham nem que é bruxaria.
One of those would be yoga. Uma das coisas que é bruxaria é yoga. I was delivered Eu fui liberto from yoga spirits, de espíritos da yoga, the Kundalini spirit, um espírito de Kundalini, while I was at a mission trip. enquanto eu estava numa viagem missionária. 20 minutes before, 20 minutos antes, I was praying for people. eu estava orando por And pessoas. boom, E boom, down, boom, pá, boom, down, boom, yeah, pá, boom, healed. curado. Now I go to dinner. Então eu vou jantar. The team is sitting at the table. O time está ali sentado na mesa. I only had a basic training on deliverance at the time. E eu tinha um treinamento bem básico de libertação naquela época. The team started talking about their testimonies from this morning. E aí o time estava falando dos testemunhos deles que eles tinham vivido naquela manhã. And they start talking about, we delivered a yoga instructor at the mall. E aí eles começaram a falar, nossa, a gente libertou um instrutor de yoga lá no shopping. So I said, what? E eu falei, o quê? Is yoga really bad for us? Yoga realmente faz mal pra gente? And with that, E aí com isso, this very wise woman, essa mulher muito sábia, older in her years, já mais velha também de pointed idade, at me, apontou assim pra mim. Eric, Eric, have you done yoga? você faz yoga? And with that, E com isso, boom, I flopped out of my chair. pum, eu caí da minha cadeira. And I'm on the ground, E aí eu tô no chão, screaming and moving. My body's out of control. gritando e me mexendo, meu corpo estava fora do controle. It's real. Isso é real. I wouldn't lie to you. Eu não ia mentir pra Can't, I'm in vocês. church. Eu não posso, eu tô na igreja. That really happened to me. Mas isso realmente aconteceu comigo. On a mission trip. Numa viagem missionária. Matthew was there. O Matthew tava lá. He saw the whole thing. Ele viu tudo. And now I start renouncing yoga spirits. E aí eu começo agora a renunciar os espíritos de yoga. Which means I don't want you anymore. O que significa eu falar simplesmente, eu não quero mais vocês. And I command the yoga spirits to go. E eu ordenei que esses espíritos da yoga saíssem. And I asked Jesus to forgive me E eu pedi para Jesus me curar for being involved in yoga. por ter me envolvido com a yoga. And now the leader of the prayer, E agora quem estava liderando a oração, she says, Eric, ela falou, Eric, say Jesus is my Lord. fala, Jesus é o meu Senhor. And I'm on my back. E eu tô deitado assim de And I costas. was just healing people. E eu tava curando ali In the name of pessoas Jesus. em nome de Jesus. And I say, Jesus. E aí eu falei, Jesus! Jesus. Jesus! Jesus. Jesus! I could not say, Eu não conseguia falar. Jesus is my Lord. Jesus é o meu Senhor. And I started commanding it to go. E eu comecei a ordenar para que saísse. Jesus, forgive me. Jesus, me perdoa. And it took 4 times E isso demorou, eu tive que fazer isso 4 vezes. before I could say, Antes que eu realmente conseguisse dizer, Jesus, Jesus, you are my Lord and Savior. você é o meu Senhor e And it Salvador. had gone. E aí eles foram embora. So yoga is part of witchcraft. Então, yoga é parte de bruxaria. Evil eyes are part of witchcraft, the blue little Olho jewelry. grego é parte de bruxaria. Essas pequenas bijuterias que a gente tem não, né? Que I see alguém pode ter. I'm sorry. I see that all the time. Eu vejo isso o tempo todo. I'm sorry, I said that we have we don't have that. So I corrected Evil myself. eye. Yeah, we have that. Jewelry, yeah. I see that all the time. Eu vejo isso o tempo todo. Why would you put your safety Por que você colocaria a sua segurança in a piece of plastic num pedaço de plástico? when you could be covered Você poderia ser coberto in the blood of Jesus? quando você poderia ser coberto pelo sangue de Jesus. Take that evil eye Pega esse olho grego and throw it on the ground e coloca no chão and stomp it out. e pisa nele. Put your faith in Jesus. Coloca a sua fé em Jesus.
crystals, cristais, tarot card readings, cartas de tarô, leituras de cartas de tarô, horoscopes. horóscopo. So how many believers Quantos cristãos, crentes, meet me for the first time me encontram pela primeira vez and they ask, when's my birthday? e aí perguntam pro Eric, quando é seu aniversário? Why? Pra quê? Por quê? Well, because I'm a Cancer, Ah, porque eu sou de câncer. I'm a Taurus, Eu sou de touro. I'm a Gemini, Eu sou de gêmeos. and I want to know if we're compatible. E eu quero saber se a gente é compatível. What? O quê? You're a believer? Você é um crente? I was made, Eu fui feito. I was beautifully made Eu fui feita de forma maravilhosa. in the image A imagem of Jesus. de Jesus. I don't care what your birthday Eu is. não quero saber quando é seu aniversário. Jesus. Jesus. You see, you're taking on a false identity. Sabe, você está pegando uma falsa identidade. I would love to do a study Eu gostaria muito de fazer um estudo to see how many people para saber quantas pessoas claim their sign, which is a Cancer, clamam o signo deles, like, who actually have cancer. ok. Pessoas que falam que são de câncer e que realmente têm câncer, a doença. Hi, my name is Rachel. Oi, meu nome é Raquel. I'm a Cancer. Eu sou de câncer. I would love to do a study on that. Eu gostaria muito de fazer um estudo nisso. So, with witchcraft, Então, com bruxaria, you basically have to examine yourself. basicamente você tem que fazer um exame de você mesmo. Are you getting your information Você está buscando a sua informação and your power no seu poder, from the Holy Spirit, do poder do Espírito Santo, or ou are you getting your information você está buscando informação and your power no poder from a demonic presence? de uma presença demoníaca? If you are, Se você está, it will cost you vai te custar everything. tudo. It will cost you your soul. Vai custar a sua alma. So be careful with witchcraft. Então, tome cuidado com bruxaria. I want to share another testimony Eu quero compartilhar um outro testemunho and show you how I worked through the 5 steps e mostrar para vocês como que eu passei por esses 5 passos. and the 5 patterns. E os 4 padrões também. 5 So- padrões. There we go. Thank you. É, então é isso aí, Man, vamos I embora. love this church. Eu amo essa igreja. So I was on a mission trip Eu estava numa viagem missionária in El Salvador em El Salvador, a couple years ago há alguns anos atrás, on a gospel campaign, num acampamento gospel, on a prayer team, num time de oração. and my interpreter and I E aí a minha intérprete e eu, were searching the field. a gente estava buscando assim no campo, fazendo uma busca no campo. Holy Spirit highlights someone to us. Espírito Santo, ilumina alguém aqui pra gente, destaca alguém aqui pra gente. And right at that moment, E aí naquele momento, a couple from the prayer team comes up to me. e um casal, A couple from the prayer team comes up to me. um casal do time de oração veio até mim. And they say, Eric, E eles disseram, Eric, we just prayed for that young man, nós acabamos de orar por aquele menino ali novo, but I think he needs some more prayer. mas eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de oração. Okay, Ok, come on, let's go. vamos lá, é isso aí. Vamos lá, ok. We walk up to him. E aí a gente chegou até ele. We go to step 1. A gente foi pro primeiro passo. Hi, my name is Eric. Oi, meu nome é Eric. This is my interpreter. Essa é minha intérprete. What's your name? Qual é o seu nome? How can we pray for you? Pelo que a gente pode orar por você? I'm all excited. A gente tá muito animado. He says, well, I have HIV. E aí ele falou, eu tenho HIV. Okay. Ok. So this will come quicker to you Isso vai vir rápido para você. the more you pray. Conforme você orar mais. But my mind instantly went to, Mas minha mente instantaneamente foi,
we're probably going to have to go through number 1 pattern Provavelmente a gente vai ter que ir nesse primeiro padrão aqui and probably number 2 pattern. e provavelmente nesse segundo padrão aqui. So during the interview, Então, durante a entrevista, I start asking questions eu comecei a fazer perguntas to lead me through the pattern. para poder me guiar nos padrões. Do you know how you got the HIV? Você sabe como você pegou HIV? And he says, yes, I do. Ele falou, sim, eu sei. Okay. Ok. How? Como? He said, from a girl. De uma menina. I said, do you know this girl? E eu perguntei, você sabe quem é essa He- menina? Você He said, conhece ela? yes, I do. Ele falou, conheço. Sei quem é. Okay. Can I encourage you to forgive this girl? Eu posso te encorajar a perdoar essa garota? And he was hesitant at first. E aí ele foi um pouco hesitante no começo. And I explained, E aí eu expliquei. forgiveness is a choice that you make. Perdão é uma escolha que você faz. It doesn't mean that you're going to feel all warm and fuzzy for her Não significa que você vai se sentir todo carinhoso e feliz de novo, contente com essa pessoa. once you forgive her. Assim que você perdoar essa pessoa. That's the restoration afterwards. Essa é uma restauração que vem depois. So he forgave this girl Então ele perdoou essa garota audibly. audivelmente. I encouraged him to pray a prayer of blessing over this Eu girl. encorajei ele a fazer uma oração abençoando essa garota. And he started crying. E aí ele começou a chorar. And then I asked him, can you forgive yourself? E aí eu perguntei para ele, você pode perdoar a si mesmo? And that was the hardest one. E essa foi a parte mais difícil. And as soon as he forgave himself, E assim que ele perdoou ele mesmo, he started weeping. ele começou a chorar muito. My interpreter hugged him. A minha intérprete segurou ele. I felt the Holy Spirit say, hug him. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando, abraça ele. So I hugged him. Então eu abracei ele. He gathered himself. Ele voltou, né, assim. And I said, E eu disse. I asked him, were you married to this girl? E aí eu perguntei, você era casado com essa moça? He said, no. Ele falou, não. So I said, well, Ele falou, you know that sleeping with someone você sabia que dormir com alguém before you're married to them, antes de você estar casado com essa Is a pessoa sin. é um pecado? can I encourage you Posso te encorajar to repent a se arrepender and ask Jesus to forgive you? e orar para que o Senhor Jesus te perdoe? And he did. E ele fez isso. And as soon as he did that, E assim que ele fez isso, he started weeping again. ele começou a chorar muito de novo. I completely saw a transformation on this Eu young vi man. completamente uma transformação nesse He was menino. now glowing Agora ele estava brilhando. when he was a blank slate. He was a blank canvas before Tá? we Ele prayed. estava como uma tela assim em branco. Now he's glowing. Agora ele estava brilhando. And he turned to my interpreter E aí ele virou para minha intérprete and he said, tell him e aí falou para ela, fala para ele that he lives in a home que ele mora numa casa where there's many men his age que tem vários caras da mesma idade que ele who have HIV. que tem HIV. And if I ever get a chance E se eu tivesse uma chance to go to a home like this, de ir numa casa como essa, I need to pray for men at that home. eu tenho que orar pelos homens dessa casa. I still remember that kid's face. Eu ainda me lembro do rosto daquele menino. So I can't tell you that his HIV was cured, Eu não tenho como te falar que o HIV dele foi curado, but in faith I am declaring mas em fé eu estou declarando that he's no longer HIV positive, que ele não tem mais o HIV positivo. but I do know Mas eu sei that Jesus touched him, que Jesus tocou ele. Jesus transformed him, Jesus transformou and he ele. felt the love of God. E ele sentiu o amor de Deus. Jesus. Jesus. So Então, that's how I worked through the patterns. foi assim que eu trabalhei assim junto the com os prayer. padrões e com a oração. Before he left, Antes dele ir embora, we praised Jesus. nós adoramos, glorificamos a Jesus. I encouraged him Eu encorajei to ele form a deeper relationship with Jesus. a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. So now let's say you're
praying for someone Agora vamos dizer que você está orando por alguém. and the pain moves from their shoulder to their stomach. E aí a dor dessa pessoa move de lugar. Antes era no ombro e aí mudou pro cotovelo, ou então pro estômago. Or their pain gets worse when you're praying for them. Ou então essa dor piorou enquanto você estava orando por essa pessoa. That's a good sign that there's a demonic spirit there. Esse é um terceiro motivo, né? Uma possibilidade de ter ali um demônio ali. So I only have time to give you a basic teaching of deliverance. Eu tenho um pouco tempo aqui para falar um estudo bem básico sobre libertação com vocês. And there's many names of demons. E tem vários nomes de demônios. Doesn't really matter, Não importa muito. but I do want to teach you tonight Mas eu realmente quero ensinar para vocês hoje à noite that spirits of affliction que espíritos de aflição bring pain, trazem dor. and spirits of infirmity E espíritos de enfermidade bring sickness and disease. trazem doenças e enfermidades. So if the pain moves, Então, se essa dor se move, you would say, você prayer would sound something like this. vai fazer uma oração que vai soar mais ou menos assim. I command every spirit of affliction Eu ordeno que todo espírito de aflição come out now saia agora in Jesus' em name. nome de Jesus. And you will see the person E você vai ver a pessoa transformed. transformada. They may burp. Ela pode They may burp. Yeah, burp. Burp. Oh, pode arrotar. No, I wasn't believing that it is actually burping, but yeah, yeah. burp. Yeah, burp. Ela pode arrotar, gente. They may yawn. Ela pode bocejar. They may scream for a couple seconds. Ela pode gritar por alguns segundos. They may throw up. Ela pode vomitar. But they will feel something leave them. Mas eles vão sentir algo saindo deles. And you will see something leave E them. você vai ver algo saindo deles. And they will be glowing. E ele vai estar radiante. And they will, I'm good, I'm good, I'm good, I felt it. E ele vai falar. Aí você, You are going to talk and the person. e aí a pessoa vai falar: Não, eu tô bem, eu senti isso. So the last step would be Então o último passo seria: Jesus, fill them. Jesus encha ele. Don't leave any room empty, Jesus. Não deixa nenhum lugar, nenhum espaço vazio, Jesus. This is very important Isso é muito importante. because in Luke chapter 11, Porque em Lucas capítulo 11, it says when an unclean spirit is cast out, fala que quando um espírito imundo é repreendido, it'll roam through the desert places. ele vai vagar por lugares desertos. And if it doesn't find anywhere else to live, E se ele não achar nenhum outro lugar para habitar, it'll go back to where it was. ele vai voltar para onde ele estava. And it'll bring 7 more wicked spirits than itself. E ainda vai trazer mais 7 espíritos malignos junto com ele. And if it finds the house clean and swept in order, E se ele achar essa casa limpa, toda perfumada, they will move back in. ele vai mudar de volta para lá. But when they come back Mas se ele vier and de they novo find the person e ele achar a pessoa full of the Holy Spirit, cheia do Espírito Santo, they will flee in 7 different ways. eles vão fugir por 7 caminhos diferentes. Amen. Amém. So it's very important to fill them. Então é muito importante encher eles. So in deliverance, Então, em libertação, we say we're trying to find the open door, a gente fala que a gente está tentando achar uma porta aberta, which is really the 5 patterns. o que basicamente são esses 5 padrões. Close the open door, Fechar essas portas, cast them out, e repreender, mandar eles embora and fill them up. e encher eles. Find the open door, Acha a porta aberta, close brecha, the open door fecha essa porta by forgiving, by através repenting do of sin. perdão, através da confissão de pecados, se arrepender de pecados. That closes the open door. E aí isso fecha essa porta que estava aberta. Cast them out. Você repreende, them lança eles up. para fora e enche de Espírito Santo. Everybody good? Todo mundo ok? Is this good? Isso tá bom? Are you learning something? Vocês estão aprendendo alguma coisa? So I want to go one step further. Então eu quero ir para um passo além. What time are we going to? 2? Okay. Let's say you start casting out the spirit of affliction E aí você começa a repreender esse espírito de aflição. and they start manifesting. E aí ele começa a manifestar. Their eyes roll back,
Às vezes o olho rola para trás. They start shaking. Eles podem começar a se mexer. They fall to the ground. Pode cair no chão. They start screaming. Pode gritar. A man talks like a woman. Um homem pode falar como uma mulher. A woman talks like a man. Uma mulher pode falar como um homem. A Brazilian speaks English. Um brasileiro fala inglês. An American speaks Portuguese. E aí um americano pode falar português. No matter what the manifestation is, Não importa qual seja essa manifestação. you simply get control Você simplesmente toma o controle, by calling their name back. chamando o nome deles de volta. John, come back. João, volta. John, I want to talk to John. Come back. João, eu quero falar com o João, volta. He'll come back. Ele vai voltar. Keep eye contact with him. Mantenha contato visual com ele. Start going through these 5 patterns. Começa aí por esses 4 padrões. Once you close that door, Assim que você fechar essa porta, now the demon has to go agora o demônio tem que in the sair name of Jesus. em nome de Jesus. Now, that's basic deliverance. Isso é basicamente libertação. You always want to make sure you fill the person with the Holy Spirit Você afterwards. sempre tem que ter a certeza ali que você encheu a pessoa com o Espírito Santo depois. Now, is there someone over here in this section? Tem alguém aqui nessa sessão? A female, maybe? Uma mulher, talvez, And you have leukemia? e você tem leucemia, You have cancer? você tem câncer? No? Não tem ninguém aqui? Mulher? Okay, good. Ok. Praise Jesus. Glória a Jesus. Oh. She lifted her hand. She's here. You have leukemia? Você tem leucemia? Câncer. Cancer. Cancer? And was it very hard for you to get here tonight? Hoje foi muito difícil para você chegar aqui hoje à noite? Não? Okay. What kind of cancer do you have? Qual é o tipo de câncer que você tem? On Breast- her breast. Breast cancer? Can I pray for you? Posso orar por você? She also has cancer. She has cancer. Yeah. Pode vir. You can come up. Pode vir aqui. Pode vir aqui em cima. Pode vir aqui em cima. Rob, you want to catch? Anybody else have cancer? Mais alguém aqui tem câncer? Yeah, could be a man. Pode também ser algum homem que tenha câncer. Tem alguém aqui também? Se tiver, pode subir aqui. Okay, let's pray. Ok, vamos orar. What kind of cancer you have? Breast cancer also. Also? Yeah. Okay, in the mighty name of Jesus, No nome poderoso de Jesus. I command all the cancer Eu ordeno agora que todo câncer in your body to go now. no seu corpo saia agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. More, Lord. Mais Deus. More, Lord. Mais Senhor. Jesus. Jesus. Holy Spirit. Espírito Santo. Manifest Manifeste the love of the Father o amor do Pai over your precious daughter. sobre a sua filha preciosa. More, Lord. Mais Deus. Lord. Mais More. Deus. More, Mais. Lord. Mais More, Deus. Mais Deus. More, Lord. Mais Senhor. Shoot. Shoot. Let her down. Let her down. Jesus. 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 I declare 100% complete healing Eu declaro agora 100% de In cura her body. completa no corpo dela. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Praise Jesus. Glória a Jesus. Can
we pray for you? Nós também podemos orar por você? She did surgery. But yeah, Okay. it has 3 months that she did surgery. 3 months. Is it gone? That's how you. Everything was gone. But yeah, she had cancer. Jesus. Jesus, Keep your eyes open. pode deixar seus olhos abertos. Holy Spirit, Espírito Santo, manifest the love of the Father manifesta o amor do Pai over your precious daughter now. sobre a sua filha preciosa, em nome de Jesus. Let her see the loving eyes of a Father, Deixa ela ver os olhos amorosos do Pai, the unconditional love of a Father. o amor incondicional do Pai. Let her see your eyes, Jesus. Deixa ela ver os seus olhos, Not my eyes, Jesus. Jesus. Não os meus olhos, Jesus. Holy Spirit, Espírito Santo, manifest the love of the Father. manifesta o amor do Pai. Manifest your power, Holy Spirit. Manifesta o seu poder, Espírito Santo. I command every cancer cell Eu ordeno agora que toda célula to cancerígena leave your body now. que saia do seu corpo agora, In the mighty name of em Jesus, nome de Jesus. I declare your body Eu declaro o seu corpo. completely clean, Eu declaro que o seu corpo está completamente limpo, completely clear completamente curado of any cancer cells. de toda célula cancerígena. I break every generational curse off of you now. Eu in repreendo Jesus' agora toda maldição geracional. name. I declare the blood of Jesus Eu declaro o sangue de to Jesus stand between you que esteja entre você and the past generations, e as suas gerações to the passadas, third and fourth generation. da quarta e terceira geração. This cancer Esse câncer, stops tonight. ele para hoje. It does not travel through her bloodline. Não vai continuar viajando na sua linhagem. It will not go through other family members. Não vai para outros membros da família. It stops tonight. Para hoje. No more cancer. Sem câncer mais. Completely healed in Jesus. Completamente curada em nome de Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Let her be a testimony. Deixa que ela seja um testemunho. A testimony Um testemunho to others. para outros. Share your testimony Compartilha o seu testemunho to everybody that you para see. todo mundo que você vê. Tell them how Jesus healed you. Fale para eles como Jesus te chamou e te curou. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Amen. Amen. So, Holy Spirit, Espírito keep your eyes Santo, open. deixa os seus olhos abertos, tá? Holy Spirit, Espírito Santo, manifest the love of the Father manifesta o amor do Pai over your precious daughter. sobre a sua filha preciosa. Holy Spirit, Espírito Santo, manifest manifesta your healing power. o seu poder curador. Any spirit of infirmity, Todo espírito de enfermidade, I command you to release her now. In eu Jesus' ordeno agora que libere I ela. Em bind nome every de spirit of Jesus. infirmity. Eu amarro todo espírito de enfermidade. I bind you now in Jesus' Eu name. amarro vocês em nome de I Jesus. command you out in the name Eu of ordeno Jesus. vocês Every fora spirit agora of em nome de infirmity Jesus. out now. Todo espírito de enfermidade sai agora In the name of Jesus. em nome de Jesus. More, Lord. Mais Deus. You see Jesus? Você vê Jesus? Do you see Jesus? Você vê Jesus? You see Jesus? Você está vendo Jesus? You see Jesus? Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Let her see your eyes, Jesus. Que ela possa ver os seus olhos, Jesus. Not my eyes, Jesus. Não os meus olhos, Jesus. Your eyes, Jesus. Jesus.
Father. Pai amoroso. Let her see a loving Father. Deixa ela ver esse Pai amoroso. The unconditional love of the Father. Amor incondicional do Pai. Let her see you, Jesus. Deixa ela ver, Jesus. How's she feeling? Well, fine. Did she see Jesus? Yeah. Praise Jesus. Glória a Deus. She saw Jesus. Ela viu Jesus. Amém. I command this tumor Eu ordeno que esse tumor to come out of your body que now. saia In agora do Jesus' seu name. corpo, em nome de Jesus. Posso pôr a mão? Maybe lay hands here. Yeah, lay your hand. She saw witchcraft that someone did to her. Here. Okay. So yeah. I break. That. I break every. Eu quebro agora. I break all witchcraft Eu off quebro of you agora toda now a in the bruxaria mighty name agora em of nome de Jesus. Jesus. All witchcraft, I break it off of you now. Toda bruxaria eu In quebro agora em Jesus' nome name. de Jesus. I break every curse, Eu quebro agora toda maldição, every ritual, todo ritual, every sacrifice todo sacrifício made in your name. feito no seu I nome. break every altar Eu quebro todo altar made in your name. feito no seu I nome. break it now. Eu quebro agora In the blood of em nome Jesus. de Jesus. In the pelo mighty sangue de name of Jesus, Jesus. Pelo poderoso sangue I de break your Jesus. power. Eu quebro esse I poder. cancel your Eu assignment. cancelo a sua In tarefa. Jesus' Em name. nome de Jesus. All witchcraft go. Toda a bruxaria Release sai. her in the name Solta of ela Jesus. agora em nome de Jesus. Shatarabaka shatorababa. Shiriyanalaka shatarabaka shatoraba. Jesus. 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 What's her name? What's her name? Yolanda. Yolanda, come back. Yolanda, Come back, volta, Yolanda. Come back, Yolanda. Come back. Come back. We're going to pray for you. We're going to pray for you down there. Okay? Thank you. Jesus. Jesus. So there's some example of how you pray for healing, Então aqui foi um pouco de alguns exemplos de como você ora por cura, how you pray for deliverance. como você ora por libertação. So the team has been waiting to pray for all of you for months now. Então o nosso time tem esperado para orar por você tem meses. So I'm going to ask the team to come up front here. Conforme o time deles fosse alinhando, eu queria pedir para os tradutores And- que estão nessa escala para que vocês Can we venham have até the o altar. translators come to the Só os front? tradutores, vocês podem permanecer sentados, o restante. And everybody on the team, choose get a translator. Translators, come over. No, they can. Time de intercessão, eu também quero chamar vocês para ficarem por aqui para ajudarem a interceder pelas pessoas, mas pode liberar o acesso primeiro para quem, né, para o pessoal do time.